Boa noite, telespectadores. Foi uma bela introdução. Fala aí, galera. Hoje é dia de falar das dobrinhas do Kalel. Então, gravei um vídeo do Kalel pra gente falar sobre como estava a situação dele naquele momento, né? A situação atual, vamos dizer assim. E depois eu gravei um vídeo com a Catu para a gente conversar um pouquinho sobre a parte de alimentação. Falamos um pouquinho do Kalel, mas a gente englobou um geral para a gente falar como chegar ao seu objetivo. No caso, o meu, o dele, o dela. Então a primeira pergunta é: Kalel, gordinho, como é que estão as coisas? Como é que tá tudo? Bom, tá bem melhor do que da primeira vez que a gente conversou, que foi quando a gente estava começando a nossa mudança. Hoje o Kalel, o gordinho, está se dedicando mais, parou de comer tranqueiras, segue a dieta, mas ainda sim tem lá seus erros, mas está se esforçando bastante. Tá, então a primeira pergunta para o Kalel é: quais são essas dificuldades, esses erros? O que são esses erros? O que são esses erros? Os erros são na alimentação. Às vezes a gente acaba saindo e deslizando um pouco na dieta. Especificidade, Kalel, quais são os seus erros? Erro 1, onde você foi? E no Outback. Foi no Outback. O que você comeu, Kalel? Pô, Outback complicado. Pô, a costelinha vai bem, né? Chá. Açúcar. Que mais? Bom, a gente vai lá, a gente acaba comendo fritura, né? A gente não, Kalel, você. Não, você quando vai também não adianta disfarçar que você come. Às vezes, pessoal, a gente acaba tendo essas refeições que a gente faz, tem fritura, tem isso, aquilo. Para quem comia isso tudo todo dia, você conseguir reduzir, eu acredito que já é algo extremamente positivo. O que você acha em relação a essa parte? Como ele estava, como ele está agora? E como que você pode falar para todo mundo sobre essas adaptações? Ele tinha que ter cortado 100%, tipo, não, cara, você errou e, pô, você está dando mancada. Ou ele pode dar esses deslizes. Como que você poderia falar sobre essa situação? Então, era sobre isso que a gente estava conversando antes, que a gente estava se pesando. E eu perguntei, Kalel, qual a porcentagem da tua dedicação no momento? Daí eu até sugeri que a dedicação dele estava sendo 80% e não 100%, porque tem alguns deslizes. E que eu nem considero deslizes, como eu falei para ele, mesmo nos finais de semana, pela questão social, ele comendo algumas coisas que estão fora do planejado, ele já fez muitas mudanças. Por exemplo, ele nunca mais tomou refrigerante, ele nunca mais comeu pão. Então, isso durante a semana, café, ele tomava com muito açúcar. A mãe dele fazia o café já adoçado e nos últimos 2 meses ele pede para a mãe dele fazer o café sem açúcar e ele adoça com uma quantidade bem menor. Então, essas mudanças são sensacionais. Então, independente do peso que ele está perdendo agora, isso é uma coisa que ele vai ter pro resto da vida dele, que são hábitos que ele mudou na vida dele e que vão ser para sempre. Então, deslizes são normais, eu nem considero deslizes, fazem parte, não queria que ele tivesse mudado em 3 meses 100%, porque isso é um processo que demora, leva tempo. Ele foi 20 anos de um jeito, não é em 3 meses que ele vai ser uma pessoa completamente diferente, é um processo que leva tempo. Hoje ele chegou um pouquinho mais desanimado, que nem ele falou, sentindo umas dores, falou que essa semana não foi tão fácil, o trabalho está mais puxado, os treinos estão bem puxados, ele está se sentindo cansado, achou que fez uns deslizes a mais do normal no final de semana, né, Kalel? Mas eu falei dele, a nossa vida é feita de fases e nem todas são boas. Então agora pode ser que ele está passando por uma fase que não é tão boa, mas é uma fase de aprendizado também. Acho que a gente espera que acaba logo. Com certeza, vou fazer de tudo para acabar logo. Então vamos dizer assim que a gente tem o dia do lixo. O Kalel pode ter feito aí um fim de semana do lixo. Mas e aí, pessoal? As mudanças de hábitos, elas vão levar você a conseguir o seu resultado, o seu objetivo. Assim como a Catu falou, são 20 anos que eles seguem um mesmo padrão. Vamos dizer assim, em 3 meses ele vai mudar? Tem mudanças. Ele tem que pensar nesses novos hábitos para ele conseguir depois reproduzir de uma maneira natural. Então, assim como eu tenho minha realidade, o Kalel tem a dele, a Catu a dela, você a sua, a gente pode fazer uma pergunta para todo mundo aqui agora. Qual é a sua porcentagem de dedicação para atingir o seu resultado?
O seu resultado. E aí? O Kalel foi 80%. E você? Quantos por cento você está investindo em você? Para sua mudança de hábitos? Então é uma reflexão que a gente tem que parar e pensar. Então a gente está fazendo esse vídeo com o Kalel pensando na perda de peso dele. Esse é o nosso objetivo. Aí a minha pergunta é, Kalelzinho, você lembra a última vez quanto você estava pesando? De quando eu comecei a treinar? Aquele primeiro vídeo que a gente fez, era as primeiras? 168. Depois do último vídeo a gente você foi pra? Não, o primeiro de todos lá que a gente fez foi 174. 174, daí foi pra 168. 168. E aí hoje a gente fez uma outra... 154, agora. 154. Então de 174 foi pra 154. Foram 20 quilos. 20 quilos. Pessoal, às vezes você pegar uma anilha de 20 quilos já é pesado. Às vezes você pegar 20 quilos de músculo já é pesado. E gordura, em relação à proporção de tamanho, é muito maior do que o músculo. Então, se a gente conseguir ter essa noção de que ele começou com 174 quilos e ele já perdeu 20 quilos, isso é, acho que é um objetivo, é um passo a passo. Não chegamos num objetivo final, mas a gente está caminhando, né? Então isso é bacana. A gente tem que ter essa flexibilidade na alimentação dele, tem que ter essa conversa com o profissional para ir direcionando os próximos passos. Agora vamos tentar mudar aqui, ó. Isso aqui já virou hábito, vamos manter. Agora vamos mudar mais esse pouquinho. Agora isso aqui virou hábito, agora vamos acrescentar mais esse pouquinho, até que a gente vai chegar, entre aspas, num 100%. Até que a Catu vai chegar e vai falar assim, Kalel, quantos por cento? 100%. Tá? Então eu acho que você se dar essa nota, porque só você se conhece, só você pode se enganar. Eu podia ter falado 100% para Catu. Então essa fidelidade que você tem com os seus resultados, eu acho que é extremamente importante. O Kalel, ele só teve que trabalhar até agora em relação à parte da alimentação. Teve alguma coisa, você teve que dar algo a mais para ele de suplemento, de... O que a mais que você teve que dar para ele? Então, a gente estava conversando até sobre isso. Não tem que tomar nada. Não tem que tomar nada, primeira coisa. Toma aos poucos. A gente estava conversando sobre isso, que na primeira dieta que eu fiz para ele, eu já tinha passado o whey protein para ele. Por quê? Porque é uma fonte de proteína rápida, prática. E ele treina todo dia, 2 horas por dia, muitas vezes. E eu já tinha passado, só que ele não, até hoje, ele ainda não conseguiu incluir este hábito no dia a dia dele. E hoje mesmo ele tava falando, Catu, eu acho que eu tô pegando um pouco na janta, tô comendo um pouco demais. Ele treina à noite, então a gente tem em casa com muita fome. Eu falei, Kalel, tá tomando a dose de whey depois do treino? Não tô tomando. Então, Kalel, isso é muito importante, tu tem que trazer o teu whey pra cá, não deixa ele no armário guardado. Deixa ele no teu quarto, num lugar que tu faz todo dia, que tu não vai esquecer. Eu tenho que tomar whey protein, tenho que levar, tenho que botar na bolsa. Vem pra academia, traz whey protein na coqueteleira, acabou o treino, toma uma dose de whey. Até chegar em casa, que isso às vezes demora 1 hora, tu não vai chegar em casa morrendo de fome. Isso faz toda a diferença na tua janta. Hoje mesmo eu estava falando também questão de dores e cansaço. Eu tentei entender se o trabalho não estava mais pesado, se era uma dor, uma fadiga que ficava 3 dias, ou se era do treino uma dor muscular. E ele me disse que está um pouco cansado mesmo, assim, questão de cansaço físico. Orientei ele, falei que no próprio whey protein tem glutamina e que ele não está tomando, então vamos começar a tomar. Tem BCA, que faz a gente ter uma recuperação um pouquinho mais rápida. Vamos ver se isso já vai resolver. Mas se não, a gente vai tomar uma glutamina, de repente um BCA, multivitamínico também passei para ele, porque ele às vezes não consegue comer muitas verduras, assim, né? Quase que nem um pouco, né? Isso aí eu pego. Uma vez por mês. Vamos um passo de cada vez. Então, tem coisas que são básicas, assim, e no momento que o cara tem outras prioridades para mudar, a suplementação não é algo tão importante nesse momento. Tem muita coisa que poderia ser usada, mas a gente tem que partir do básico, que é a alimentação do Kalel realmente. O que ele comia, que ele tem que deixar de comer, e coisas que ele tem que incluir no dia a dia são bem mais importantes do que creatina e tudo mais. A gente falou sobre essa parte da recuperação dele, glutamina, BCAA, ótimo. Só que daí o Kalel falou também que eu queria fazer alguns exames. Para que servem esses exames? Então, como é que funciona? Para que eu tenho que fazer exame? Então,